Lisboa, século XIX. Uma cidade que se encontrava em um ponto de inflexão, onde o antigo e o novo se entrelaçavam de maneira fascinante. A capital portuguesa respirava ares de mudança. As ruas, antes tranquilas, agora fervilhavam com a energia de uma cidade em transformação. As ruas, um turbilhão de gente e carruagens. Comerciantes, artistas e aristocratas se misturavam em um cenário vibrante e caótico. Uma sociedade em transformação, agarrada a tradições e convenções. As mudanças eram visíveis, mas a resistência ao novo também era palpável. Nas casas elegantes, a burguesia vivia de aparências. As fachadas luxuosas escondiam muitas vezes uma realidade bem diferente. Festas suntuosas escondiam segredos inconfessáveis. A ostentação era uma máscara para as intrigas e os dramas pessoais. A moral era um jogo de espelhos, refletindo a hipocrisia. Cada gesto, cada palavra, cuidadosamente calculados para manter as aparências. Nessa Lisboa vibrante e sufocante, desenrola-se a história de Luísa. Uma mulher que, como muitas outras, navegava as complexidades de uma sociedade em transição. Uma mulher aprisionada em seu destino. Luísa representa a luta silenciosa de muitas, tentando encontrar seu lugar em um mundo que mudava rapidamente, mas ainda estava preso a velhas normas. Luísa vivia em uma gaiola de ouro. Sua vida, embora cercada de luxo e conforto, era uma prisão invisível. Ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas faltava-lhe a liberdade de ser quem realmente era. Casada com Jorge, um homem de negócios prático e insensível, Luísa sentia-se cada vez mais isolada. Jorge, com sua mente focada nos negócios e na acumulação de riqueza, não conseguia compreender as necessidades emocionais de sua esposa. Uma vida de luxo e tédio. A casa era um palácio, decorada com os mais finos móveis e adornos, mas para Luísa era apenas um cenário vazio. Cada peça de mobília, cada quadro na parede, parecia zombar de sua solidão. Seus dias, uma sucessão monótona de afazeres domésticos e visitas fúteis. Ela passava horas cuidando da casa, organizando jantares e participando de eventos sociais que não lhe traziam alegria. A chama da paixão, apagada pelo tempo, o amor que um dia sentira por Jorge, havia se transformado em uma mera formalidade. A chama que outrora ardia intensamente, agora era apenas uma brasa quase extinta. Em seu coração, um vazio profundo. Luísa sentia-se como uma sombra de si mesma, perdida em um mar de tristeza e desespero. Ela ansiava por algo que pudesse preencher esse vazio, algo que desse sentido à sua existência. Luísa ansiava por algo mais. Ela sonhava com aventuras, com um amor que a fizesse sentir viva novamente. Cada dia que passava, seu desejo por uma vida diferente se tornava mais intenso. Uma paixão arrebatadora, um amor que desse cor à sua existência. Ela queria sentir o calor de um abraço, a emoção de um beijo apaixonado, a alegria de ser amada verdadeiramente. Mal sabia ela que esse desejo a levaria à beira do abismo. Em sua busca por algo mais, Luísa estava prestes a embarcar em uma jornada perigosa, onde a linha entre o desejo e a destruição era tênue. A chegada de Basílio a Lisboa reacendeu a chama adormecida no coração de Luísa. Ele era um homem de presença marcante, cuja chegada não passou despercebida. As ruas de Lisboa, com suas carruagens e ares de antigamente, testemunharam o início de uma história que mudaria para sempre a vida de Luísa. Um primo distante do marido, cheio de charme e ousadia. Basílio não era apenas um parente distante, ele era um homem que exalava confiança e carisma, características que rapidamente cativaram Luísa. Sua ousadia e charme eram inegáveis, e ele sabia exatamente como usá-los a seu favor. Um fantasma do passado que voltava para assombrá-la. A presença de Basílio trouxe à tona
sentimentos e memórias que Luísa pensava ter enterrado. Ele era uma figura do passado que de repente se tornou muito presente, mexendo com suas emoções e trazendo à tona uma tempestade de sentimentos. Os encontros, inicialmente inocentes, logo se transformaram em paixão avassaladora. O que começou como simples encontros casuais, logo evoluiu para algo muito mais intenso. A química entre eles era inegável, e cada encontro só fazia aumentar a chama que ardia entre os dois. Cartas, bilhetes, juras de amor. A troca de correspondências entre eles se tornou frequente. Cada carta, cada bilhete, era uma declaração de amor, um pedaço de suas almas que se entrelaçavam cada vez mais. As palavras escritas eram carregadas de emoção e desejo. Luísa se entregou ao romance proibido. Ela se deixou levar pelo turbilhão de emoções que Basílio trouxe à sua vida. O romance, embora proibido, era irresistível. Luísa se viu completamente envolvida, incapaz de resistir ao apelo do amor que sentia, esquecendo o marido, a moral, as consequências. Em meio à paixão, Luísa esqueceu de tudo: seu marido, seus valores e as possíveis consequências de seus atos. Ela estava disposta a arriscar tudo por aquele amor avassalador. Estava cega, embriagada pelo amor de Basílio. A intensidade do amor que sentia por Basílio a cegou para a realidade. Ela estava completamente embriagada por aquele sentimento, vivendo cada momento como se fosse o último, sem pensar no amanhã. A felicidade de Luísa era uma miragem. Uma sombra pairava sobre o romance proibido. Juliana, a criada ambiciosa, descobriu o segredo. Cartas de amor, provas irrefutáveis da traição. A chantagem, cruel e implacável, começou. Dinheiro em troca de silêncio. Luísa, presa em uma teia de culpa e medo. A cada visita de Juliana, a angústia aumentava. O sonho se transformava em pesadelo. A pressão era insustentável. Basílio, covarde, decidiu fugir para o Brasil, deixando Luísa à mercê de Juliana e de sua própria consciência. A saúde de Luísa deteriorou rapidamente, consumida pela culpa e pelo medo. A febre alta, os delírios, a sombra da morte se aproximando. Abandonada por seu amante, traída por sua criada, Luísa enfrentava o preço de suas escolhas. Jorge, alertado pela criada, regressa de viagem. Encontra a esposa doente, à beira da morte. A verdade, como um veneno, se espalha pela casa. Cartas encontradas, segredos revelados, a traição de Luísa estampada no rosto do marido. A máscara da indiferença de Jorge finalmente caía, revelando a dor e a decepção de um homem traído. O destino, implacável, cobra seu preço. Juliana, envenenada por um acidente doméstico, morre. Luísa, consumida pela doença e pela culpa, a segue para a sepultura. A sociedade lisboeta, hipócrita, lamenta a triste sina da jovem esposa, escondendo os boatos e as fofocas. A morte, um manto que encobre a verdade e perpetua as aparências. A tragédia de Luísa ecoa pela sociedade lisboeta do século XIX, uma crítica ácida aos costumes, à hipocrisia, à busca incessante por aparências, um alerta para as consequências das escolhas, para a fragilidade da moral, para a força avassaladora da paixão. O primo Basílio, um espelho da alma humana, refletindo os desejos ocultos, os medos e as fraquezas que habitam em cada um de nós. A sombra de Luísa permanece, uma lembrança constante da efemeridade da vida, da fragilidade da felicidade. Uma história que transcende o tempo e nos convida à reflexão. O que é a moral? Até onde nos leva a paixão? Qual o preço da liberdade em uma sociedade de aparências? Perguntas que ecoam até hoje, mostrando que a obra de Eça de Queiroz continua atual e necessária.
Gostou da história? Deixe seu comentário e compartilhe com quem ama literatura. Para mais narrativas incríveis, inscreva-se no canal e ative as notificações.